Fiel, Pogba acaba de ficar livre no mercado. Ele assinou hoje a rescisão com o João Hugo Souza. Tá totalmente tranquilo, tá? Eu já expliquei essa informação. O Corinthians está totalmente seguro e a situação do Hugo Souza deve se resolver agora, já nessa semana que vai entrar, tá, Fiel? O presidente do Corinthians bateu o pé de novo. E hoje, tá? Falou que não vai vender o Yuri Alberto. Cara, se o Corinthians não vender o Yuri Alberto, pra mim seria a nossa melhor contratação. Porque ele melhorou na reta final. Imagina agora entrando. Nação Corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians totalmente atualizadas, tá? Tenho muitas informações para você no mercado da bola. Fiquem até o final desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, de grande importância para ajudar a plataforma a espalhar nosso vídeo para mais corintianos, tá bom? Então chega de enrolação, vamos falar de Corinthians, porque o presidente do Corinthians, Augusto Melo, garantiu pela terceira vez, incluída a data de hoje, a permanência do Yuri Alberto no Corinthians. E Fiel, e a gente fala de Pogba, a gente fala de Sérgio Ramos, de Roger Guedes, mas hoje a permanência do Yuri Alberto no Corinthians, para mim, seria a melhor contratação possível, tá? Porque ele melhorou nessa reta final de Brasileiro. Imagina ele entrando em 2025 e fazendo um ano inteiro bom. O Corinthians só tem a ganhar futebolisticamente com o atleta e também em perspectivas de venda futura. Porque se o Corinthians segura o Yuri Alberto mais um ano e ele arrebenta de jogar bola, esses 93 milhões que seria para o Corinthians com 50%, essa proposta iria dobrar ou triplicar para clubes fora do Brasil. Então, para o Corinthians, compensa segurar. Primeiro, porque o Yuri Alberto vale mais que 93 milhões nessa fase que ele está hoje, tá, Fiel? Então, para o Corinthians, isso já seria muito bom. E não é que ele vale 93 milhões. Hoje, o custo do Yuri Alberto é 180 milhões. É que 50% seria para o Corinthians. É muito pouco, tá? O Corinthians pode vender o Yuri Alberto por pelo menos o dobro. É só questão de esperar. Não precisa apavorar. Se um clube de futebol quer conquistar títulos, ele tem que fazer sacrifícios. Então, ele segura o Yuri Alberto, perde esta venda de imediato agora, fica com o jogador mais um ano, aí vai conquistar títulos, tá? Porque vai chegar zagueiro, vai chegar lateral, vai manter a espinha dorsal do time e com a chegada de novos reforços, o Corinthians entra em qualquer campeonato para disputar título. Ainda mais se o Corinthians for disputar uma Libertadores, Fiel, tá? Uma Copa do Brasil. Então, compensa muito a permanência do Yuri Alberto no Corinthians, tá? E eu quero saber muito a sua opinião sobre essa informação, que nem informação, é mais uma declaração do nosso presidente Augusto Melo, que eu gostei muito dessa declaração, porque para mim é uma baita contratação a permanência do Yuri Alberto no timão. É ou não é, Fiel? Comentem, porque eu quero saber a sua opinião. Referente, também quero trazer uma informação importante para vocês aqui ao Giovani, tá, Fiel? Muitos estão cogitando que o Corinthians poderia negociar o Giovani com o Cruzeiro em uma possível troca envolvendo dinheiros financeiros aí em trocas pelo lateral Marlon, tá, Fiel? Corinthians que está precisando de um lateral urgentemente. O lateral, ele é um dos destaques no Cruzeiro, tá, Fiel? Mas também não é o principal jogador. É um lateral, na minha opinião, de mediano para bom, mas bem melhor do que o Matheus Bidu. 1000 vezes melhor, tá? Então o Marlon é uma das opções. Lembrando que a prioridade do Corinthians segue o Guilherme Arana. Porém, também não é uma contratação fácil de se realizar, porque o Guilherme Arana, vamos dizer assim, hoje no Brasil, ele estaria aí entre os top 3 laterais do Brasil, se não for o top 1, tá? E o Atlético Mineiro aí, chegando sempre a títulos, o cara tem contrato, se eu não me engano, até 2027, tá? Ou 2028, é um lateral que vai ter que envolver muita grana para o Corinthians tirar. Então há um interesse do Corinthians, mas também há muito empecilho na contratação do Guilherme Arana. Não é impossível, tá? Isso depende muito do jogador também. Então o Corinthians já tem que começar a planejar seu time, já tem que começar a pensar em plano B, e este plano B é o Marlon, que pode ser envolvido em uma possível troca com o Giovani, tá, Fiel? Que hoje pertence ao Corinthians, que tá fazendo aí jogo difícil para renovar com o Corinthians, que se o Cruzeiro tiver mais paciência, ele pode sair até de graça do timão, tá? Porque no Corinthians ele não joga mais. Para mim ele foi muito ingrato, quer oportunidade, quer chegar a ser titular, o cara nem conquistou nada. O Cássio, que conquistou tudo, pegou banco de reservas nessa reta final, não aceitou e foi pro Cruzeiro. Um menino que tá começando a carreira agora,
já quer chegar e sentar na janela, então eu acho complicado manter um tipo de jogador deste no ambiente do clube. Então, saindo numa possível troca com o Marlon, o Corinthians só tem a ganhar, e mesmo que sair de graça, vai com Deus, cara, e que nunca mais você retorne ao nosso Corinthians. Combinado, fiel? O que vocês acham da saída do Giovani por essa possível troca com o Marlon, lateral do Cruzeiro? Comentem, porque eu quero saber sua opinião e ainda temos muito mais informações, tá vendo, fiel? Aqui a gente não fica de piadinha, a gente não fica de showzinho. Aqui eu trago uma informação atrás da outra. O seu tempo é valioso, o meu tempo é também. O que você quer saber de atualizações do nosso Corinthians, pô. Então deixa seu like aí, nos ajude aí a conquistar que a plataforma YouTube espalhe esse vídeo para mais corintianos, tá? E agora, referente ao Hugo Souza, até para esclarecer comentários de vocês. Fiel, o Hugo Souza, ele tá comprado praticamente, tá? O Corinthians, ele tá totalmente seguro, porque ele tem até o último dia deste mês para realizar a compra, tá, fiel? E não é que se ele não realizar, ele vai sair. Ele tem que cumprir um ano de contrato com o Corinthians, só que outros clubes já podem ofertar e comprar ele do Flamengo, tá? Só que o Corinthians está totalmente seguro porque ele já conseguiu, ele não está tentando, ele já conseguiu um fiador bancário. O banco vai ser fiador na compra do Hugo Souza nos 4,7 milhões de reais, tá, fiel? Então, o Hugo Souza será jogador do Corinthians. Então é questão de tempo para o Corinthians exercer a sua compra e calar a boca do Flamengo. Porque aí o Corinthians, até pagar o transfer ban, não tem importância ele comprar o Hugo. Ele pode comprar, acabou o fim da conversa, o Hugo é do Corinthians, tá? Então, o Corinthians vai ter tempo para pagar o transfer ban e assim que pagar, ele faz a renovação do Hugo, protegendo os seus direitos federativos aí, colocando uma multa que possa proteger a compra do clube. Certo, fiel? Comentem, porque eu quero saber sua opinião. Essa também, além do Roberto, é uma ótima informação para o Corinthians. Agora, vamos aqui de última informação sobre o mercado da bola, que é referente ao Pogba, tá? Que acaba de ficar livre no mercado, tá, fiel? Pogba rescindiu com o Juventus na data de hoje. Hoje o jogador está livre para assinar com qualquer clube e o Corinthians é candidato sim, obviamente, tá? O Corinthians já monitorava o jogador, a Sport da Sorte quer um atleta midiático, o Corinthians quer um atleta midiático, a primeira escolha foi um meia ofensivo, tá, fiel? Isso não descartaria também outros jogadores de proporções grandes, igual o Sérgio Ramos, tá? Mas o Corinthians monitora a situação do Pogba de perto. Corintianeiro, vai ter proposta oficial para o jogador? Eu duvido muito que não tenha, tá, fiel? Não posso garantir, mas eu duvido muito que não tenha, porque é um jogador que, cara, estamparia a marca Corinthians no mundo inteiro, a marca Sport da Sorte no mundo inteiro. É um jogador midiático tão grande igual o Sérgio Ramos, tá? E é um jogador que nos ajudaria futebolisticamente e muito, cara, e muito. Pogba, com as duas pernas amarradas, joga mais que qualquer meio-campista do Brasil. É minha opinião, tá? O Corinthians não queria um jogador igual o Gerson do Flamengo? Tá o Pogba aí, melhor ainda que o Gerson, com certeza, tá, fiel? O cara jogou a alto nível a vida inteira. Jogar no Brasil aqui pra ele seria fácil, mesmo com um calendário aí de 3 jogos. O que me preocupa em relação ao Pogba é só a vida extracampo. Não sei se ele viria com total profissionalismo aqui, centrado em recuperar aquele seu bom futebol e ser ídolo da torcida, tá? Ser ídolo do Corinthians. Se ele vir com a mentalidade de vir para o Brasil só para passear, aí tem que ficar lá por lá mesmo, tá? Então o Corinthians tinha que sentar com o jogador, com o empresário, apresentar o projeto. Ah, é tantos milhões que você quer? Beleza, a gente vai pagar. Só que o projeto é esse, a nossa condição é essa. Porque se o jogador começar a vida noturna, igual o Jô tinha no Corinthians, se o jogador começar a dar trabalhos extra-campo e mais deixar de jogar do que jogar, aí o Corinthians tem que ter uma cláusula contratual que o protege para uma possível rescisão de contrato, tá, fiel? Então o Corinthians também, ele tem que se proteger. Não é porque é um jogador midiático, que é um jogador conhecido no mundo inteiro, que o Corinthians tem que ceder a tudo. O Corinthians é muito grande, é maior que qualquer jogador. Fala, você quer jogar aqui, mas aqui tem que ter respeito. Você quer jogar aqui, mas aqui tem que ter dedicação, porque senão a torcida mesmo se tira do time, tá? A torcida vai começar a te vaiar, vai começar a pegar no pé, isso aqui não é Juventus, não. A pressão aqui é totalmente diferente, aqui é a batata frita, tá, irmão? Então tem que explicar para ele o que é Corinthians também, para ele já vir e entender o que é Corinthians, tá? Não adianta ele vir aqui achar, lá na Europa a torcida bate palma de pé, nem criticar, eles criticam lá, tá? Aqui no Brasil a realidade é totalmente diferente. Ele tem tudo para se tornar um ídolo se for contratado, mas se vir com a mentalidade de vir aqui de férias, aí realmente
Corinthians deveria procurar novos ares. Mas Pogba livre no mercado e eu tenho, cara, eu não vou garantir para vocês que eu não consegui um contato agora na parte da tarde referente ao Pogba. Essas informações do Giovani, do Hugo, eu consegui mais cedo o contato. Agora à tarde eu não consegui falar, mas Pogba livre no mercado, eu duvido muito que não vai haverá proposta para o Corinthians, tá, fiel? Então a gente já tinha conversado antes, mas a confirmação da proposta eu vou trazer para vocês aqui na data de amanhã. Combinado? Pogba livre no mercado, fiel. Será que o Corinthians vai contratar? O que você acha? Se você acha que seria bom ou não? Comentem, porque eu quero saber a sua opinião. Meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!